Alô pessoal, meu nome é Josemi Araújo, professor de língua portuguesa, também conhecido como gramática. Estou aqui hoje, independente de todas as lições sanitárias que todo mundo sabe, para trazer para vocês mais uma semana de estudo duro aí. Então olha só, dentro do nosso plano de estudo a gente tem agora a correção da prova que fizemos na semana passada. Vamos tentar tirar as dúvidas de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desse bimestre através dessa correção que a gente vai fazer da prova. O intuito é, vocês já sabem o gabarito, até porque o gabarito já fica disponível na plataforma depois que vocês fazem, mas é interessante você saber por que é que não podem ser as outras opções. Claro que a gente vai sempre enfatizar aquelas questões que falam de gramática. Vamos falar, obviamente, das questões que falam de interpretação de texto. A gente sabe que interpretação de texto é importante demais, ainda mais algumas aqui que foram contextualizadas, enfim. Como falando do texto, não sei se vocês perceberam, mas esse texto aí vocês vão procurar e não vão achar na internet. Mas vamos lá. Sem muitos delongas. Texto 1. Texto 1 fala da interpretação de textos. É o que o texto 1 fala. Aí, questão 1 diz o seguinte: marque a alternativa que identifica o sujeito do primeiro período no primeiro parágrafo. O que você tem que fazer? Primeiro parágrafo vai começar em a leitura e termina com leitor. Você tem 3 parágrafos, o primeiro é aquele que começa com a leitura e termina com leitor. Então, o primeiro parágrafo é aquele lá. Marque a alternativa que identifica o sujeito do primeiro período no primeiro parágrafo. Então, primeiro período. O que é período? É o enunciado com sentido completo, que possui verbo delimitado pelo ponto. Então, onde tem o primeiro período? Ele começa em a leitura e termina em símbolos. Tá? Aí a gente vai entender que, aí pergunta, identifica o sujeito do primeiro período. Qual o primeiro período? O primeiro período a gente já viu, né? O sujeito do primeiro período. A leitura não deve ser entendida como um mero ato de decifrar símbolos. É aí que eu tenho que descobrir onde está o sujeito, né? Qual que é o sujeito? A leitura não deve ser entendida como um mero ato de decifrar símbolos. Onde está? Então, eu tenho lá símbolos, sujeito simples. B, binômio, sujeito simples. C, um autor e um leitor, sujeito composto. E D, a leitura, sujeito simples. A gente já sabe que a resposta é a leitura do sujeito simples. Por que não pode ser símbolos? Símbolos nem está no primeiro período, né? Então, a resposta símbolos não cabe. B, binômio, sujeito simples. Binômio também não está. Não, símbolos até está no primeiro período, mas é o que eu tenho que decifrar, não é sujeito. Binômio é que nem está no primeiro período, ele está no segundo período. Então ele não pode ser sujeito do primeiro. Um autor e um leitor não está também no primeiro período. E isso aparece lá no 4º parágrafo, gente. Não aparece também no primeiro parágrafo, mas só que lá no finalzinho, né? Um autor e um leitor. Tá, não pode ser, tá fora do primeiro período. E a leitura, que a gente sabe que é o sujeito do primeiro período. É o sujeito da locução verbal, deve ser. O que deve ser? Ou o que não deve ser? A leitura não deve ser. A leitura, sujeito simples, que tem um único núcleo, leitura. Ok? Número 2. O texto 1, segundo o texto 1, é possível afirmar que a leitura é exclusivamente um ato de decifrar símbolos? Acho que não, porque logo lá no início ele diz o seguinte: a leitura não deve ser entendida como um mero ato de decifrar símbolos. O binômio é a emissão e recepção da linguagem e impera em toda situação de comunicação que pressupõe, além disso, um campo comum de experiência. Ou seja, tem mais uma coisa aí. Então não é exclusivamente símbolos. B. Um texto não precisa provocar interação? O texto diz que precisa provocar interação. Olha lá no segundo parágrafo.
A leitura não é, portanto, uma atividade de natureza puramente simbólica, porque os signos interagem com os componentes culturais envolvidos num determinado enunciado para que eles possam conduzir a apreensão e a compreensão por parte do leitor. Se você tem compreensão por parte do leitor, houve interação e ele precisa ter. Né? Letra D. A leitura é um ato que envolve somente o ato de saber ler e escrever, ou seja, decodificar os signos conhecidos como letra para que seja feita a interpretação corretamente. Ele já acaba com isso logo nas primeiras linhas. Ele diz lá, a leitura não deve ser entendida como um ato de decifrar símbolos, signos. Tá? Nesse caso, para nós é a mesma coisa. Então, não pode ser essa questão, não pode ser essa alternativa, em razão daquilo que a gente lê logo nas primeiras linhas. Então, acabou essa tese aí. A opção correta, vocês já sabem, é a letra C. É preciso pelo menos 2 competências para que seja feita a interpretação de leitura com propriedade. A gente já falou sobre isso, vamos falar de novo. A leitura não deve ser entendida como um mero ato de decifrar símbolos. Uma coisa, decifrar símbolos. O binômio, a emissão e recepção da linguagem impera em toda situação de comunicação que pressupõe. Além disso, um campo comum de experiência, ou seja, além de decifrar símbolo, é um campo comum de experiência, em pelo menos 2, e já foi provado isso. Ok? Número 3. O primeiro verbo do segundo período no primeiro parágrafo do texto 1 é classificado sintaticamente como... Tem que ler com atenção isso aí, né? O primeiro verbo do segundo período no primeiro parágrafo do texto 1. Estou falando do primeiro parágrafo, aí o segundo período é depois de a leitura que termina em símbolos, aí começa. O binômio emissão e recepção da linguagem impera em toda situação de comunicação que pressupõe, além disso, um campo comum de experiências entre um autor e um leitor. Esse é o segundo período, é o período final. Né? Nesse período final, ele quer o quê? O primeiro verbo do segundo período. Então ele quer só o primeiro verbo. O primeiro verbo é impera. O binômio emissão e recepção da linguagem impera. Então esse é o que ele quer. Então só conferindo. Primeiro verbo do segundo período no primeiro parágrafo do texto 1. Ok? Que é o verbo impera. Então, esse verbo é classificado sintaticamente como verbo de ligação? Não, impera. Impera vem do verbo imperar. Imperar é uma atitude, é uma ação. Ok? Então, não pode ser verbo de ligação. Lembrando que verbo de ligação é aquele verbo que não necessariamente expressa uma ação, indica um estado permanente ou transitório ou mudança de estado. Ok? Encontrado no predicado nominal. Fechado? Tá. Verbo transitivo indireto? Não, eu não tenho... até tem uma preposição lá. Mas aí o que eu faço? Que impera, impera. Agora, impera em toda situação de comunicação? Olha só a dúvida. Esse verbo é transitivo indireto? Eu tenho uma preposição do lado dele. Eu sei que o verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento com auxílio de preposição. Ou seja, objeto indireto. Esse objeto indireto é introduzido por preposição. E em é uma preposição. Será que é esse? Vamos lá olhar com cuidado. Quando eu digo em toda situação de comunicação, é um lugar. Em toda situação de comunicação, é um lugar. Ok? Em alguns conceitos pode até ser tempo. Tá, vamos admitir essa possibilidade também. Em toda situação de comunicação. Em toda situação de comunicação é um lugar, tá? Vamos ficar com essa primeira interpretação. Se é um lugar, ele só pode ser um adjunto adverbial de lugar. Ele não é um complemento. Perceba o seguinte, toda vez que eu tiver um lugar, esse lugar não é um complemento verbal, é um adjunto adverbial de lugar. Se tiver tempo, é a mesma coisa, também não é complemento verbal. Se for tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Ok? Adjunto adverbial a gente até vai ver um pouco mais à frente, com um pouco mais de tranquilidade.
apesar de ser um assunto relativamente fácil, ele não é uma necessidade do verbo, ele é um acessório, ou seja, ele é colocado sem não necessariamente precisar, ok? Então, não é um verbo transitivo indireto. Então, não pode ser letra A, não pode ser letra C, já falamos o porquê. A letra D diz o seguinte, verbo transitivo indireto. De novo, verbo transitivo indireto. Já dissemos que não pode, então não pode mesmo. A alternativa correta é o verbo intransitivo, porque o que impera, impera. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, ok? Número 4. Número 4 diz o seguinte, a leitura não deve ser entendida como um mero ato de decifrar símbolos. Aí depois diz o seguinte, analise o fragmento do texto 1 e depois marque a alternativa correspondente à verdade gramatical. Você vai ler todo esse fragmento aí e de acordo com as opções você vai marcar aquela que realmente corresponda com a verdade expressa nesse fragmento aí. Aí ele diz na letra A, o vocábulo decifrar é classificado sintaticamente como numeral. O vocábulo decifrar está lá, legal. Mas primeiro, numeral é uma classificação sintática? Não. Numeral é uma classificação morfológica. Numeral é uma classe gramatical. E já vimos isso algumas vezes. Então, não pode ser uma classificação sintática. B. O vocábulo leitura é classificado morfologicamente como núcleo do sujeito e sintaticamente como substantivo. Mudou tudo aí. Alterou os polos, né? Porque sujeito é uma classificação sintática e substantivo é uma classificação morfológica. Então, a letra B não pode ser. Letra D. A leitura é núcleo do sujeito. Não pode. Porque para ser núcleo tem que ser um elemento. Então, núcleo seria se fosse só leitura. Leitura sim é núcleo do sujeito. A leitura não. A leitura é o sujeito todo. Ok? Então, a alternativa correta é a letra C. Não é um vocábulo que se encaixa no grupo das palavras invariáveis. Lembra da CIPA? Conjunção, interjeição, preposição, advérbio. Agora, alguém arrisca aí a dizer qual classe de palavras se encaixa ou não dentro da CIPA? Quem falou advérbio acertou. Não é um advérbio, é uma classe de palavras invariável. Por isso, a letra C é o gabarito dessa questão. Número 5. Marque a alternativa que possui erro de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Você vai olhar todas as alternativas e ver qual que tem erro aí, dentro claro de tudo aquilo que a gente estudou. Aí tem lá, todo plique é bloque. Você pode até não saber o que é plique e o que é bloque, mas nem eu sei. Mas não tem erro gramatical aí, tá? É um predicado nominal, onde diz que todo plique é caracterizado como bloque. Então, não pode ser letra D. Letra C. A leitura não deve ser entendida como um mero ato de codificar. Tem alguma coisa errada aí? A leitura não deve ser entendida como um mero ato de codificar. Não. Tudo correto de acordo com a norma culta da língua portuguesa, nada a comentar. Eu não te amo. Eu não te amo. Não tem nada de errado. Você pode amar quem você quiser. Eu não te amo. Tá tranquilo, não tem nenhum problema segundo a norma culta da língua portuguesa. Agora a letra A, sim. Te adoro mais que tudo. Você pode adorar quem você quiser ou o que você quiser. O que você não pode é começar uma oração com pronome oblíquo átono. O T é um pronome oblíquo átono. Então, aí está o erro. A gente estudou isso em colocação pronominal. A gente tem aí uma próclise. Eu não posso começar uma oração com próclise, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Número 6. Marque a alternativa em que não é possível perceber um verbo de ligação. É só você identificar onde não tem verbo de ligação.
Letra D. A empresa toda conhece meus defeitos e minhas qualidades, mas não tenho certeza se isso é bom. Verbo ser é. Então, tem verbo de ligação. Nossos parentes permanecem seguros e confiantes. Permanecer. Mudança de estado, estado permanente ou transitório, permanece, é um estado permanente. Né? Todos estão felizes, o verbo estar é um verbo de ligação. Tá? Então, esse não é. O paciente andou por 3 horas. Vocês devem lembrar do exercício que a gente falou sobre o verbo andar. Nesse caso aqui, o verbo andar é literalmente o ato de caminhar e por isso é um verbo de ação. Ok? Então, vamos continuar. Letra A, número 6. Número 7. A característica principal do gênero textual receita é... Lembrando que o gênero textual receita é da tipologia textual injuntiva. A tipologia textual injuntiva tem uma característica básica que é o que responde aqui essa questão. Mas vamos lá. D. Não ter a necessidade de possuir coerência nem coesão. É interessante que o texto tenha coerência e coesão. Em muitos momentos ele pode até não ter coesão, mas tem que ter coerência. Né? Letra C. Não possui verbos? Não. Um texto sem verbos fica até difícil você entender. Não estou dizendo que não existe, mas aí fica difícil você entender. Mas a característica desse tipo textual, desse gênero textual, envolve inclusive verbo. Então pode ser essa. Letra A. Possuir sujeito indeterminado? Não, isso não é uma característica textual. D. É uma característica textual até da dissertação, que a gente vai ver um pouco mais à frente lá com redação. A letra B. Possui verbos no imperativo. O texto injuntivo, eu estou falando agora da tipologia textual injuntiva e do gênero textual receita, que pertence ao tipo textual injuntivo, ele tem como característica o verbo do imperativo, determina ou pede o que você tem que fazer. Ok? Então, a opção correta é a letra B de bola. Número 8. Assinale a única alternativa em que há oração sem sujeito. Olha só, vamos aí gastar nosso conhecimento de sujeito. Aí tá, letra A. Na vida nem tudo são flores. Tem sujeito? Tem, tudo. Tudo. Tudo é o sujeito. Né? B. Começam a chover protestos da oposição. A gente sabe que chover é um fenômeno da natureza, desde que você tenha aí o seu sentido denotativo. Sentido denotativo, verbo chover, você não teria sujeito. Só que aqui o verbo chover não está no sentido denotativo, está no sentido comutativo, porque protesto não chove. Né? Então não é essa a ser marcada, porque aqui eu tenho sujeito sim. Letra D. É o choro da verdade este. É o choro da verdade este. Qual é o sujeito? O choro da verdade. O choro da verdade é o sujeito. Aqui tem sujeito. Né? Onde não tem sujeito, na alternativa C, porque a gente tem lá o verbo ser indicando hora, indicando tempo. É cedo demais para perdoar-lhe. Aí você não tem sujeito. Você tem até no teu livro lá, onde o verbo ser, indicando tempo, indicando hora, ele não tem sujeito. É o caso aqui da letra C. Aí agora a gente entra no texto 2, que diz lá História e Cultura de Presente ou Legado, que vai nos levar à questão 9. A questão 9 é o seguinte: com base no texto lido, é possível afirmar a cidade mantém tradições religiosas? Com base no texto lido, é possível afirmar exceto. Tá? Então ele quer aquilo que não tem no texto. A cidade mantém tradições religiosas? Está lá no texto, tem tradição religiosa. Os eventos da cidade atraem festas que atraem o profano e o sagrado? Sim, isso está no texto. C. A festa da produção ao longo dos anos, igualmente a várias outras, está perdendo a importância de anos anteriores? Sim, isso está no texto.
D. As festas profanas e sagradas estão sendo substituídas por outras de valores bem mais simples e sem nenhuma importância para o local. Isso não fala em nenhum momento no texto. Essa é a questão, a opção a ser marcada. Número 10. Pode-se inferir que profano e sagrado, a que se refere o texto, são ideias similares? O que é similar? Parecida, né? Profano e sagrado são similares? Não. Profano, na verdade, é aquilo que se refere ao mundo. Sagrado é aquilo que é contemplado pela igreja, pela teologia, tá? Sinonímicas vem de sinônimo. Profano e sagrado não são sinônimos, né? Profano e sagrado são próximas com relação ao seu sentido? Também não. O que profano e sagrado são antagônicas, que dá na opção C, ou seja, elas são opostas, são contrárias, tá? Então, a C é a resposta correta. Número 11. O recurso de linguagem que corresponde à estratégia de construção do texto é o uso de... O que a gente usa, o que foi usado no texto aí com frequência que a gente pode entender como característica? Regionalismos? Não. Ele fala de uma determinada região, mas não usa regionalismos. Termos figurados? Usa até alguns, mas isso não predomina no texto. Coloquialismo? Até onde eu lembro do texto, pouco tem ou não tem. O que predomina no texto é a linguagem formal. Tá? Ele usa a linguagem formal para passar a mensagem dele. 12. O amor e o ódio caminham lado a lado. É possível perceber qual figura de linguagem no período em destaque. Vamos analisar lá. Personificação. O que é personificação? É você atribuir características humanas a quem não tem. Por exemplo, o quadro gritou quando eu escrevi errado. Isso seria personificação. Não é o caso aqui. Hipérbole é o exagero. Eu tenho 15 mil exercícios para passar para vocês. Eu tenho até muitos exercícios para passar, mas não chega a 15 mil. Isso é um exagero, é uma hipérbole. Metáfora é uma comparação implícita. Tá? É quando a gente diz ela é uma rosa, ela não é uma rosa, ela só está sendo comparada implicitamente a uma rosa. Só para a gente antítese. Por que antítese? Você tem amor e ódio que são valores opostos. Semelhante ao que a gente viu na questão anterior. Profano e sagrado. Se tivesse aqui dentro de um contexto, também seria classificado como antítese. Antítese é onde você tem palavras opostas dentro do mesmo contexto. Antônimos, também conhecidos como antônimos. Número 13. Marque a alternativa em que se possa verificar um caso mesoclítico. Caso mesoclítico é um caso de mesóclise. Mesóclise é o quê? É o pronome dentro do verbo e acontece sempre no futuro, ok? Letra A. Trata-se de um caso de mesóclise, certamente. Trata-se. Isso é ênclise. Primeiro você tem um verbo, depois você tem um pronome. Não se prenda a uma única regra para o uso da mesóclise. Se prenda. Primeiro vem o pronome, depois o verbo. Então eu tenho aí uma próclise. Não é isso que eu quero. Vende-se conhecimentos mesoclíticos. Você tem primeiro o verbo, depois o pronome. Eu tenho, então, um caso de ênclise. Onde eu tenho mesóclise na letra C, onde diz lá, tenha certeza de que dar-te-ei um tapa caso não aprenda a mesóclise. Dar-te-ei. Eu abri o verbo darei e dentro dele coloquei o pronome te. Então, mesóclise, dar-te-ei na opção C. Questão 14. O verbo intransitivo, 2 pontos. Aí você vai marcar a questão, a opção, que se refere ao verbo intransitivo. O verbo intransitivo precisa de 2 complementos? Não, porque precisa de 2 complementos é o verbo bitransitivo, ou transitivo direto ou indireto. Intransitivo não. C. Tem o seu sentido completado por um objeto preposicionado? Não. O objeto preposicionado é completado pelo verbo transitivo indireto, não intransitivo. Letra D.
Liga o sujeito ao predicativo do sujeito? Não, esse aí está falando do verbo de ligação. Ele que ligou o sujeito ao predicativo do sujeito. Não é o intransitivo. O intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. É o que está na opção B. Ok? Número 15. Marque a alternativa em que se perceba um verbo que exija dois complementos. Já respondi essa questão aí, né? Letra D. Eu sei que vou te amar. Quem sabe, sabe alguma coisa. Quem vai, vai. Então aí você não tem dois complementos em nenhum dos dois verbos. Quando o pé direito pensa, quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensou em quê? Pensou em sambar na avenida. Então, você não tem aí dois complementos, tá? Porque na avenida é um lugar. Quem pensa, pensa em alguma coisa, pensa em piscina, então também não porque só tem um complemento. Letra B, você está arrumada. O verbo estar é um verbo de ligação, está ligando o sujeito. Você é arrumada, predicativo do sujeito, então também não. A letra A, a gente já sabe disso. Quem delega alguma coisa a alguém. Nesse caso aqui, delegou poderes, objeto direto, ao ministro, objeto indireto. Bom, senhores, essa foi a correção da prova do primeiro bimestre. Espero que todos tenham ido muito bem, porque a gente percebeu que a prova não estava tão difícil assim. Na verdade, ela não estava difícil, ela exigia que você pensasse. É diferente. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiro, vocês têm um trabalho para me entregar, que já foi passado, para mandar para esse e-mail aqui, ó, professorjoseminsemaco@gmail.com. Passa o trabalho para esse e-mail aqui, para que eu possa lançar os pontos de vocês de trabalho. Trabalho que fala sobre sintaxe, tudo sobre sintaxe. Você vai tirar foto e mandar para lá. Tudo em um arquivo só para eu poder visualizar. Porque quando tem um arquivo só, eu vou olhar só aquilo, vou entender que está incompleto. Se não tiver tudo ali, eu vou te devolver como incompleto. Ok? Outra coisa. Quem, porventura, tenha tirado uma nota inferior a 7, por favor, você vai refazer todas essas questões aí que envolvem gramática e manda para mim até sexta-feira dessa semana. Sexta-feira é dia 9, acho que é 9, sexta-feira. Então até sexta-feira da semana, dia 9, vai mandar para mim nesse e-mail que eu falei, ok? Não vou passar tarefa de casa, porque a maioria de vocês já tem trabalho para fazer, que é estudar para a prova, mas na sexta-feira tenho certeza que passaremos. Então, senhores, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, na verdade foi um prazer inenarrável brincar com vocês. Até a próxima, pessoal.